vai ser renovado nessa conferência sobre essas verdades. A gente vai ser inspirado, motivado a ajustar algumas áreas dessa verdade nesse período. Na quinta, na sexta, no domingo, não é necessário inscrição. O sábado é especialmente para as novas gerações. Nós vamos falar sobre o desafio de viver a vida discipular fora da igreja. A gente tem falado isso já há um tempo. A gente não acredita na frase de que o jovem, quando entra na faculdade, ele é um perigo e sai da igreja. A gente acredita que a gente precisa instrumentalizar a nossa juventude. A gente precisa instrumentalizar os nossos adolescentes, os nossos juniores. A gente precisa falar sobre os desafios da juventude permanecer firme e convicta na fé fora da igreja. E aí, quando a gente fala, quando a gente instrumentaliza, quando a gente debate, quando a gente conversa, quando a gente estuda, quando a gente capacita, a gente vê cada jovem, cada adolescente vivendo a vida para a qual foi criado, vivendo a vida para a qual foi feito. Ah, Tainá, mas eu quero participar e eu já estou há alguns anos da juventude, estou na juventude dos 60, você pode fazer parte. Mas o foco, o objetivo é os adolescentes e jovens. Então, se você tem algum jovem em casa, algum adolescente em casa, e você não sabe se ele se inscreveu ainda, pergunta, olha, se inscreveu? Não se inscreveu? Vem cá, você vai se inscrever agora. Jovem de Lírio tem desconto. Então, é só pegar o cupom de desconto comigo, que o Jovem de Lírio tem desconto. Jovens que não são daqui estão bem-vindos a participar, e aí tem o valor do kit e o valor do almoço. Certo? Combinado? E aí, falando sobre vida na vida, eu queria refletir um pouco com a igreja hoje sobre algumas verdades. E se eu fosse dar um tema para a pregação de hoje, eu juntaria o que a gente tem mais falado, né? Fazendo a diferença num tempo desafiador e relacionamento vida na vida. Então, talvez fosse o tema faça a diferença no relacionamento vida da vida em um tempo desafiador. Ficou um tema grande, mas na prática a gente vivencia alguns desafios como igreja. O irmão Adiz, ele costuma dizer que Jesus é bom, mas a caravana que estraga. E a gente está vivendo essa máxima. As pessoas estão dizendo assim, olha, Jesus sim, a igreja não. Jesus, ele é o cara. A igreja, não quero participar. E aí a gente, nas nossas logísticas, de pegar ônibus, trem, metrô, BRT, eu tenho certeza aqui que todo mundo já passou por aquela pessoa que está no telefone ou está conversando com alguém e está falando mal da igreja. E está falando algum absurdo que aconteceu. E está falando de alguma crise que está acontecendo em sua igreja. E aí quem está de fora, quem não vive o corpo de Cristo, quem está fora das nossas igrejas, escuta esses relatos e pensa, eu participar desse negócio? Eles não se entendem, eu vou entrar nesse negócio? Olha o que acontece, eu vou participar disso? E, infelizmente, isso não tem sido a exceção do nosso tempo. A gente tem vivido um tempo de pessoas feridas com a igreja, de pessoas machucadas com a igreja. E o interessante é que não é uma novidade. As divisões, as dissensões, elas acontecem desde o tempo primitivo. E eu queria ler com a igreja Gálatas 5, e a gente vai pensar um pouquinho sobre o que essa igreja reunida ali na Galácia viveu, o que eles superaram naquele tempo e o que para nós hoje é motivador para a gente não desistir de ser igreja e não desistir de viver em comunidade e não desistir da comunhão com o corpo de Cristo. Gálatas 5, eu vou ler o versículo 1, o 7, depois eu vou ler do 13 ao 25, e depois capítulo 6, de 6 a 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes
e não se submetam de novo ao jugo de servidão. Versículo 7. Vocês vinham correndo tão bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade, sexualidade, impureza, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Capítulo 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada pela leitura da Tua palavra. Obrigada porque até aqui o Senhor já tem falado aos nossos corações. Obrigada porque até aqui o Senhor já tem direcionado a nossa visão. O Senhor já tem trago conforto, consolo e confronto aos nossos corações. Mas pedimos que nesse momento o Senhor consolide a Sua palavra. Que o Senhor desobstrua os nossos ouvidos e quebrante o nosso coração, para que a gente não somente escute, mas pratique e vive aquilo que o Senhor nos inspirar nessa noite. Nós oramos e submetemos esse momento ao Senhor, em Teu nome, Jesus. Amém. A igreja de Galácia estava vendo um desafio. Um desafio que, como eu falei, não é um pouco diferente de alguns desafios que a gente vive hoje. Então, em resumo, a igreja estava caminhando bem, e aí começou a chegar outras pessoas dizendo, olha, mas o ensino de Paulo, olha, mais Jesus, olha, mais a lei, olha, mais isso. E aí as regras, as normas começaram a trazer confusão àquela igreja, ao ponto deles se esquecerem do que realmente importa. Aquilo que eu quero, a ideologia que eu vivo, a ideologia que eu prego, se tornou muito mais importante do que a verdade do Cristo ressurreto, que morreu no nosso lugar. E aí Paulo escreve essa carta, lembrando a essa igreja algumas verdades. Eu gosto muito de Paulo, porque ele é aquele cara que estava a caminho de Damasco, e aí o próprio Cristo se revela a ele e pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele parou para se questionar o que ele estava fazendo da própria vida. E depois dos 3 dias ali sem ver, depois de um processo, a gente vê aquele que perseguia os cristãos, sendo um cristão, um seguidor de Cristo. E aí, Paulo nessa carta, lembra a essa igreja o próprio testemunho. Paulo está lembrando a essa igreja que, olha, eu era aquele que perseguia, mas eu tive encontro com aquele que me salvou e redirecionou o meu caminho. Então, antes eu vivia de tal forma, mas depois que eu encontrei Cristo, a minha forma de viver mudou. E aí Paulo vai lembrar essa igreja onde foi a rachadura
dos nossos maiores problemas. Porque às vezes a gente acha que a nossa dificuldade é contra a carne, é contra o gênio, é contra o temperamento. Então eu e Gabriel somos muito diferentes, então a gente acha que o nosso temperamento é o nosso divisor. Mas o nosso divisor está enraizado no pecado. Porque lá atrás, no Éden, quando o homem e a mulher pecaram, eles separaram-se de Deus, deles mesmos e do outro. Então, o pecado prejudicou o relacionamento deles consigo mesmo, com Deus e com o próximo. E aí Paulo vai dizendo que a máxima do evangelho, do plano de salvação, foi que Deus nos amou tanto, tanto, que entregou seu único filho para morrer no nosso lugar, para que tivéssemos vida, mas para que tivéssemos novamente relacionamento com Deus, com o próximo e conosco mesmo. A restauração e a regeneração desse relacionamento, ele se dá na atitude, no amor, na entrega, no perdão pago na cruz por Cristo. E aí, Paulo faz a pergunta crucial, eu acho, desse capítulo dessa igreja. O que aconteceu? Vocês já creram nisso uma vez? Vocês sabem que essa é a verdade. Vocês estavam correndo tão bem. O que aconteceu? E talvez a gente possa fazer essa autoanálise também e se questionar, o que tem acontecido? Para onde foi o nosso ardor de viver o corpo de Cristo? Para onde foi a nossa alegria de viver a comunhão da igreja? O que eu tenho feito com os dons e talentos que Deus me deu? A quem eu tenho entregue os meus dias, a minha vida, o meu respirar? O que eu tenho feito com as oportunidades, com as direções, com as portas abertas e fechadas que o Senhor tem traçado para mim? E aí, às vezes, você pode perguntar, olha, eu estava correndo muito bem, Tainá, mas você passou na rua, não me cumprimentou, isso me magoou. Se eu estou sem óculos, eu não vou enxergar, então me perdoe. Talvez você possa falar, eu estava correndo muito bem, mas eu cansei. Eu perdi a perspectiva do porquê correr, do porquê caminhar, do porquê seguir, do porquê ser igreja, do porquê viver comunidade de fé. Sim, eu estava correndo muito bem, mas eu tenho muitas demandas. E essas demandas me sugam ao ponto de eu não conseguir ter mais espaço na vida para fazer nada. E aí, Paulo lembra essa igreja que nós precisamos reconhecer a suficiência de Cristo. Porque aquilo que nos une, ou melhor, aquele que nos une, é muito maior do que as pequenas dissensões que nos separam. O Cristo que morreu no nosso lugar, ele é muito maior e melhor do que qualquer desafio relacional que a gente tenha, dos temperamentos diferentes, das ideologias diferentes, ou do gosto diferente, ou dos dialetos diferentes. O que nos separa é menor do que aquilo que nos une. E aí Paulo vai dizendo que a suficiência de Cristo é para a salvação, para a regeneração, para a cura, para a libertação, para a transformação e para a reconciliação. Por conta de Cristo, somos reconciliados com Deus, somos reconciliados conosco mesmos e somos reconciliados com o próximo. E aí, por Cristo, nós seguimos. Lutero, ao ler essa carta, ele faz aquele rasgo divisor de água da história. Então ele lê, o justo viverá pela fé, e nunca mais a humanidade viveu baseada e presa aos antigos dogmas, mas entendendo que é por Cristo que a gente vive. Não é pelo nosso conhecimento, nem pelo nosso entendimento, nem pela nossa força, porque todas essas coisas são passageiras. Mas aquele que permanece, aquele que nos sustenta e aquele que nos faz realmente avançar, é a rocha soberana sobre os nossos pés estão firmados. É o Cristo que pagou o preço. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. E pelas suas pisaduras, hoje nós podemos ser curados, restaurados, reconciliados e regenerados. Então, por que nós vivemos como igreja?
E por que nós somos igreja? E por que o relacionamento, vida na vida da igreja é o princípio máximo da fé cristã? Porque a gente foi reconciliado com Deus. Porque a gente foi reconciliado conosco. E a gente foi reconciliado com o próximo. Se a gente não vive a verdade de ser igreja, a gente não vive a reconciliação que custou um alto preço por Cristo naquela cruz. Se a gente não vive essa verdade da nossa vida, ensinando a nossa outra vida e cuidando de outra vida, a gente não está vivendo a reconciliação que custou muito ao nosso Cristo, ao amado nessa alma. E aí, durante toda a carta, Paulo ali separa algumas coisas para essa igreja, renovar esse entendimento e cortando qualquer coisa que seja diferente dessa verdade. Eu separei em 4, mas se o irmão for ler depois e não concordar, ou então encontrar mais, vai ver que tem muitos mais ensinamentos para a gente. Mas como eu gosto de falar, eu preciso reduzir em 4, senão a gente só sai daqui meia-noite. O primeiro ponto que Paulo, desde o primeiro capítulo desse livro, ele deixa muito claro para essa igreja e para a gente, é que nós não podemos abrir mão de investir tempo de qualidade no relacionamento com Deus. A resposta para qualquer dificuldade que a gente esteja fazendo, passando, vivendo, qualquer processo que a gente viver, a resposta está na nossa vida de relacionamento com Deus. O que vai fazer a diferença no processo é a minha vida de relacionamento com Deus. Então, a gente ensina isso para as crianças. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. E aí a segunda parte dessa música, se você não conhece, é: quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. E a gente vai, diminui. O Sandro está ali falando, Tainá, para de cantar. Mas é tão básico, é tão simples, que a gente se esquece que a resposta de muitas das nossas dificuldades está naquilo que às vezes a gente abre mão com a desculpa de que a gente não tem tempo, com a desculpa que a gente não conseguiu, que a desculpa que a gente não... Nós precisamos, para fazer a diferença no relacionamento vida na vida, num tempo desafiador, para ser igreja, corpo de Cristo, fora das 4 paredes, para viver em comunidade, fé e crescer, nós precisamos investir na nossa vida de relacionamento com Deus. Fomos reconciliados para ter livre acesso ao Pai. Fomos reconciliados para que o véu se rasgasse e a gente tivesse liberdade para chegar ao Pai. E aí, a segunda primícia, segundo ponto que Paulo ensina a essa igreja, é que à medida que eu sou reconciliado com o Pai, regenero essa relação, me reconcilio com Ele, eu sou reconciliado com o corpo de Cristo. E aí, a gente vai para os nossos desafios. Porque, como eu já disse, ser igreja não é fácil. Viver em comunidade de fé não é fácil. Mas só existe um modo da gente colocar em prática o fruto do Espírito. Como igreja. O fruto do Espírito não é para ser colocado em prática individualmente. Ele não é exercido de maneira individual, egocêntrica, solitária, sozinha. O fruto do Espírito, ele é colocado em prática, desenvolvido, exercido
na vida cristã. Então, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, ele é exercido na vida cristã. Ah, Tainá, mas eu preciso te contar. Olha, é difícil. Porque você não sabe o quanto aquela Tainá lá, aquela Tainá Maria, é difícil de se lidar. Você não sabe que eu tenho que aturar, que eu tenho que suportar. Mas a Bíblia diz, suporte uns aos outros. E aí a gente interpreta como se fosse realmente suporte de suportar, ter que aguentar. Mas, na verdade, a Bíblia está dizendo, olha, seja suporte, seja apoio, seja auxílio uns aos outros. E aí, a correria do dia a dia, da vida, tem nos tirado o melhor do relacionamento com o corpo de Cristo. Então, a gente passa e diz assim, oi, Jennifer, boa noite, está tudo bem? E já anda. Jennifer nem esperou para responder se está tudo bem. E aí nós temos 2 desafios nessa pergunta. A Jennifer querer responder de verdade se ela está bem, e eu querer parar de verdade para ouvir se a Jennifer está bem. Porque nesse desafio, a Jennifer vai ter que ser vulnerável na resposta dela. E nesse desafio, eu não serei a heroína do problema de Jennifer, mas eu serei o ouvido, o suporte, para que ela possa desabafar. E aí eu vou ter que desprender tempo para olhar e dizer assim, olha, Jennifer, não sei o que fazer, mas bora orar junto. E isso é suficiente. O relacionamento Vida na Vida tem a ver com a prática do fruto do Espírito, mas também a prática dos princípios básicos do Evangelho. Amor, perdão, serviço. Eu já falei isso aqui e eu repito, é muito fácil a gente chegar num contexto degradante, num contexto de uma cracolândia, onde a pessoa está vivendo à margem da sociedade, suja, imunda, como lixo, e eu servir aquela pessoa, e eu amar aquela pessoa, e eu abraçar aquela pessoa, e acolher aquela pessoa. Porque, obviamente, ela está aprisionada pelo pecado e cega em suas escolhas, vivendo uma vida sub-humana. Então, exercer amor, perdão, serviço, nesse contexto, é difícil, Tainá, mas é fácil. Difícil é exercer amor, perdão, serviço a quem está limpo, arrumado, cheiroso do meu lado todo domingo. Isso é difícil. Difícil é o retroceder no meu direito para que a unidade de Cristo seja preservada. Isso é difícil. Isso é difícil. Ah, Tainá, mas no mundo ideal, não, no mundo bíblico, é o desafio que a gente tem que escolher. Com base no Evangelho que foi pago por um alto preço, é o desafio que a gente tem que arregaçar a manga e fazer, e cumprir. E aí, o relacionamento com Deus, e o relacionamento com o próximo, ele me leva à prática dos princípios cristãos. E o terceiro ponto primordial que Paulo ele deixa claro para essa igreja. Nós não podemos perder de vista o Cristo que vai voltar. Nós não podemos perder de vista que as dificuldades dessa terra são temporárias, são passageiras. Nós deixamos de clamar, Maranata, venha, Senhor Jesus. Nós deixamos de ansiar pela volta e talvez, como sociedade, nós estamos vivendo um horror de desacreditar que Cristo vai voltar. Parar de viver como aquele que vai voltar
voltará. E aí a gente se preocupa com tantas coisas e esquece que no final de tudo, o mais importante é que Jesus vai voltar. A nossa perspectiva da cruz, a nossa perspectiva que foi aliançada naquele grande dia, é que nós temos um lugar, e não é nessa terra. Eu tenho escutado muito uma música que ela diz isso, né? O melhor dessa vida é saber que no final eu vou te encontrar. Sabe, Tainá, é difícil a caminhada com Deus, é difícil a caminhada com o corpo de Cristo, com a comunidade de fé, é difícil, mas no final de tudo, caramba, eu quero ir morar no céu com Elielton. Eu não quero ir para o céu sozinha. Eu quero ir para o céu com aquele senhor que está sentado ali na praça e que talvez está ouvindo somente o final do ruído da minha voz de taquara rachada no microfone. Eu quero ir para o céu com aquele que Deus me dá a oportunidade de caminhar junto. Eu quero caminhar nesse processo difícil que é a porta estreita, mas tendo a alegria e o suporte de que tem pessoas do meu lado e que eu não estou sozinha. A perspectiva da volta de Cristo precisa ser a nossa maior esperança. Não é a mudança política. Não é quem vai ganhar o Brasileirão. Não é, mesmo que o Flamengo ganhe. Não é. A nossa esperança é que Cristo vai voltar. E essa convicção é o que nos sustenta em meio aos desertos que a gente passa. É essa certeza que nos sustenta em meio aos tempos de dores. É essa certeza que nos mantém de pé, caminhando com Cristo, até que Ele venha. E aí o quarto ponto que Paulo nos traz nessa carta de renovo a essa igreja é que nós precisamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. E essa vida valiosa, ela se dá na medida que eu apresento Jesus às pessoas. Então, eu preciso de 4 coisas. Já que eu tenho um relacionamento com Deus, relacionamento com o corpo de Cristo, e eu tenho a certeza que a minha esperança está no Cristo que vai voltar. Eu apresento Jesus às pessoas, investindo em cuidar de alguém. A responsabilidade do cuidado não está sobre as mãos do pastor somente. Não está sobre as mãos do líder do seu grupo discipulado. Não está somente sobre a responsabilidade de algum diácono da igreja. A responsabilidade do cuidado mútuo do corpo de Cristo está em cada um de nós que fazemos parte do corpo de Cristo. De quem você tem cuidado? Eu estou lendo um livro, Coração de Crente. Eu acho que é a segunda vez que eu leio esse livro, ele é muito incisivo e muito doloroso, porque ele diz assim: a maior dificuldade da igreja desse século, e esse livro é de 1900 e tal, a maior dificuldade da igreja desse século é que a gente vive um evangelho onde eu quero o que é bom para mim, para os meus, e somente isso. A maior dificuldade da igreja desse século é que eu quero aquilo que é bom para mim e para os meus, e eu estou satisfeito com isso. Só que a premissa do Evangelho está, a base, o objetivo, a intencionalidade do Evangelho está no cuidar do outro, no olhar para fora, para além de mim, no relacionamento com o outro, no cuidado com o outro. Então, eu preciso investir em cuidar de alguém, em cuidar de vidas, porque vida na vida é uma vida cuidando de outra vida, uma vida ensinando a outra vida quem Cristo é. E aí, através desse cuidado, eu testemunho
intencionalmente quem Deus é e o que Ele tem feito na minha caminhada. Eu testemunho intencionalmente o que eu tenho vivido, aprendido e crescido com Cristo. E aí, nesse investimento, eu preciso viver a verdade discipulado e o ensino. Sabe, passar para alguém aquilo que eu tenho aprendido. Minha mãe, ela está vivendo um tempo em que tudo ela coloca a perspectiva de que os dias dela estão acabando. Então, tudo ela diz assim, não, faz você, porque se eu morrer, ninguém vai fazer mais. Então, faça você. E aí eu queria dar uns biscoitos amanteigados de presente. E eu falei assim, mãe, faz os biscoitos? Eu não vou fazer nada. Porque se eu morrer, ninguém vai saber fazer o biscoito amanteigado. E aí, quando a minha mãe morreu, eu não como tal coisa até hoje. Eu falei, tá. Aí fui eu para Nova Iguaçu aprender a fazer o biscoito amanteigado. Porque eu tinha que colocar a mão na massa para fazer, para aprender a fazer. Para que, se ela morresse, quando ela morrer, alguém vai continuar fazendo. E é interessante que ela tem algumas formas exageradas de falar sobre isso, mas é uma verdade. Quando a nossa vida passar dessa terra, quando a gente se for, quem nós temos ensinado? As novas gerações são a igreja de hoje. Então, quem vai nos conduzir em adoração, daqui a pouco tempo, é o B, ali da bateria. Então, o William vai passar para o B, porque ele sabe. E vai investir nesse crescimento. Porque quando o nosso tempo passar, aquilo que eu vivi, aquilo que eu ensinei, aquilo que eu ministrei, não está indo embora comigo, está perpetuando no ensino para outras vidas. Eu já contei essa história aqui também. O pastor Hendrick, ele se converteu porque um homem entendeu de Deus que tinha que ser professor de EBD. E aí esse homem que entendeu de Deus que tinha que ser professor de EBD, chegou para a superintendente de EBD e disse assim, minha irmã, Deus está me chamando para ser professor de EBD. E essa irmã, com o organograma da igreja, com as salas, com as turmas, disse, olha, meu irmão, não tem espaço para o senhor. Não tem como o senhor ser professor de EBD. Não tem turma, não tem gente, está tudo completo. E ele diz, mas Deus está me chamando para ser professor de EBD. Mas, meu irmão, não tem como. E esse irmão, convicto do que Deus chamou ele para fazer, disse, mas Deus está me chamando. Ela falou, então tá bom. O aluno que o irmão conseguir será seu aluno, e eu arrumo a sala, o material, e o senhor vai dar aula. E aí esse homem saiu pelo portão da igreja, andou alguns metros, e encontrou uns garotos jogando bola de gude. E aí ele falou assim, ei, vocês querem aprender da palavra de Deus? E aí aqueles meninos de 10, 11 anos disseram, não. E aí aquele senhor sentou na beira da calçada. Aquele senhor pegou uma bola de gude. E aí aquele senhor começou a jogar com aqueles rapazes. O pastor Hendrick é um desses meninos de 11 anos que jogou bola de gude naquela tarde com aquele homem. E no final daquelas jogadas, o pastor Hendrick disse que ele seguiria aquele senhor aonde ele fosse. E no final de tudo, pastor Hendrick fala no livro, não me pergunte qual teologia ele ensinava. Não me pergunte qual linha ele seguia. Não me pergunte... Não. Me pergunte o quanto a vida dele me mostrou a vida de Cristo. E sobre isso, eu vou ter muito o que falar. O quanto a nossa vida tem demonstrado, representado, manifestado a vida de Cristo para quem está ao nosso redor. O quanto a nossa vida tem sido referencial, ponte da vida de Cristo para aqueles que caminham conosco. Seja dentro de nossa casa, seja no nosso trabalho, escola, faculdade, curso, vizinhança. O quanto a vida de Cristo tem refletido em mim, através de mim, na vida do outro. Nós somos
chamados nesse tempo a fazer a diferença num tempo desafiador. E nós somos convocados nesse tempo a viver um relacionamento vida na vida. Nós não podemos desistir dessa verdade. Paulo vai dizer que no tempo certo nós colheremos os frutos, se não desistirmos. Existem versões que dizem se não desanimarmos, se não abandonarmos, se não desistirmos. E qual é o maior dos frutos que a gente quer colher? Aqui nessa terra, a gente vai colher alguns razoavelmente bons. De ver uma nova geração servindo a Cristo, de ver pessoas reconhecendo a Ele, ser agente de transformação de vida é um privilégio que Ele nos dá. Então, aqui nessa terra, nós colheremos frutos razoavelmente bons. Mas na eternidade com Cristo, nós colheremos o fruto supremamente bom. Viver eternamente com aquele que deu sentido para a nossa história, razão para a nossa existência e ressignificado para as nossas dores e dificuldades. E aí, na eternidade, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais desafio relacional. Glaucia, a gente vai estar junto no céu. E não tem temperamento que nos separe disso. Todas as coisas terão passado. E nós viveremos a eternidade, a promessa, a aliança da vida eterna com aquele que primeiro nos amou. A gente, como liderança do discipulado, tem clamado muito por esse ano. A gente passou por meses de jejum, de entrega, e mais uma vez, para esse novo ano, a gente tem passado por esses tempos de jejum, de entrega, porque a gente sabe que toda essa verdade é aí na contramão das pressões externas que têm nos afastado dos princípios que regem a nossa fé e o nosso ardor da vida cristã. E eu conclamo a toda a igreja a gente está junto nesse desafio. Sabe, a gente está junto nesse desafio de oração, de jejum, de entrega. Olha, eu preciso orar mais pela minha vida de relacionamento com Deus. Porque o ativismo não pode me arrancar a boa parte. Porque é essa boa parte que não vai me ser tirada. Então eu preciso de ajuda. Não hesite em pedir ajuda. Olha, eu preciso orar mais pela minha vida de relacionamento com o corpo de Cristo. Ou porque eu sou tímida demais, ou porque eu sou explosiva demais, ou porque eu estou ferida demais. E eu não consigo mais confiar no outro. E eu não consigo mais confiar que a comunidade de fé vai me levar ao crescimento através do relacionamento intencional, vida na vida. Então eu preciso orar, clamar mais, para que o meu relacionamento com o outro também seja restaurado e que haja reconciliação um com o outro, através do perdão, do amor e do serviço. Olha, eu preciso orar mais, porque a minha perspectiva da volta de Cristo está embaçada. Eu estou deixando para depois, postergando atitudes, procrastinando escolhas, porque eu fico vivendo, achando que eu vou ter tempo, que dá tempo, e que Cristo não vai voltar agora. Então eu posso deixar para amanhã. E aí eu perdi o ardor da urgência da pregação do Evangelho, porque a prioridade deixou de ser Cristo e passou a ser
tantas outras coisas que não são ruins, que são boas, mas que não podem arrancar a prioridade de Cristo na nossa vida. Porque no final de tudo, no final dessa vida, no final dos nossos dias nessa terra, o que mais importa e o que mais vale a pena é que nós encontraremos a Jesus. Seja o fim dos nossos dias amanhã ou daqui a 10, 100 anos. O melhor dessa vida é saber que no final nós encontraremos a Cristo. E talvez eu precise orar mais, porque eu não sei como investir em vidas. Eu não sei por onde começar. Eu não quero me envolver no trabalho com aquele povo chato, encrenqueiro, confuseiro. Mas se Deus me colocou lá e lá é o meu campo missionário, Senhor, me dá estratégia. Porque eu não estou nesse lugar à toa. Porque eu não tenho o vizinho que eu tenho à toa. Porque eu não tenho o pai, a mãe, o irmão que eu tenho à toa. Porque eu não faço parte da família que eu faço à toa. Porque eu não estou no trabalho, na escola, no curso, na faculdade que eu estou à toa. É para eu ter meu salário, é para eu terminar minha graduação, ter minha capacitação. Mas todo o nosso processo de vida tem a ver com outra vida. Então, quais são as vidas que o Senhor colocou no seu caminho nesse lugar? Elas são sua responsabilidade. O pastor não está lá. Ninguém mais lá está. É com você. Então, a oração é: Senhor, me dá estratégia. Me dá estratégia para que eu seja a ponte do Senhor nesse lugar. Me dá estratégia para que eu comunique quem o Senhor é nesse lugar. Me dá estratégia para que eu não viva um evangelho egoísta, onde primeiro eu, segundo eu, e eu estou sentado, satisfeito e confortável, da forma que eu estou. Mas eu preciso, Senhor, urgentemente de estratégias para olhar nos olhos de quem está do meu lado e dizer: Deus é bom. A caravana realmente estraga um pouquinho, mas olha, a gente tem a fonte do remédio que cura a nossa alma, que trata o nosso caráter. A gente tem a fonte do remédio que dá sentido à nossa história. Não se esqueça que foi pago um alto preço para que a gente pudesse ser reconciliados a essa verdade. Não se esqueça que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ser agente de mudança na vida de alguém. Não por conta do nosso entendimento ou conhecimento, mas porque Cristo nos dá o privilégio de fazer parte do que Ele está fazendo, do que Ele tem feito em nosso tempo e do que Ele tem feito em meio às novas gerações. E aí existe uma música antiga que diz: que não passe de nós. Que não passe de nós. Que não tenha que se levantar uma nova geração para fazer aquilo que a gente, por irresponsabilidade, deixou de fazer. Por negligência, deixou de fazer. Por não ter prioridade nos primeiros lugares, deixou de fazer. Que não passe de nós. Eu quero orar com os irmãos e encerrar esse momento. E eu quero orar por esses pontos, para que o próprio Espírito Santo de Deus nos conduza num processo de vivermos a essência dessa verdade. E em meio aos desafios desse mundo, não nos esqueçamos que o melhor de tudo é saber que Cristo nos amou ao ponto de pagar o preço no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, reconciliados conosco e reconciliado com aquele que está do meu lado, que caminha comigo. E que as minhas ações de misericórdia, de perdão, venham entender que todos nós necessitamos do remédio diário, da cura diária. Se você nos visita, entenda, ninguém aqui é perfeito e nem tem pretensão de ser.
mas a gente está tentando todos os dias andar de acordo com a vontade, o princípio e o querer de Deus para nossas vidas. Então a gente te convida a andar junto com a gente, a tentar junto com a gente, e chorando e rindo. A gente está nessa caminhada junto, porque isso é ser igreja. Porque isso é fazer a diferença no relacionamento vida na vida, num tempo desafiador. Vamos orar? Jesus, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor sabe exatamente aonde dói, aonde há lacunas. O Senhor sabe exatamente aonde há feridas latentes. E o Senhor sabe exatamente a profundidade de cada uma dessas palavras, em cada uma das pessoas aqui neste lugar, nessa noite. Muito obrigada porque não há propriedade em mim e em nós, como liderança dessa igreja, para fazer qualquer coisa. Muito obrigada porque nós somos limitados. Muito obrigada porque nós não temos a onisciência e a onipresença de nada. Muito obrigada porque nós somos vulneráveis. Muito obrigada porque nós somos carentes, dependentes, necessitados do seu amor, do seu favor, do seu perdão, da sua cura, transformação, regeneração e reconciliação. Muito obrigada porque, por amor, o Senhor se entregou naquela cruz para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de viver uma vida que vale a pena ser vivida, oportunidade de termos livre acesso ao Pai e oportunidade de sermos igreja, corpo de Cristo. Não são as paredes que não fazem ser igreja. Não são os bancos que nos fazem ser igreja. Não é o instrumental que nos faz ser igreja. O que nos faz ser igreja é o seu amor manifesto naquela cruz, que nos alcançou, salvou, regenerou e reconciliou primeiro com o Pai e depois com o nosso próximo, com o nosso irmão. Obrigada porque Paulo ele tinha convicção disso. E nós, não judeus, hoje fazemos parte do reino do Senhor. Não por conta das leis antigas ou dogmas antigas, mas porque Cristo se revelou como Salvador, libertador. Sobre Ele estava o castigo, a cura. Sobre Ele estava a regeneração. Realmente o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, hoje nós podemos viver a verdade de uma vida de relacionamento com Deus, com o próximo, de uma vida com a perspectiva da eternidade. O Senhor voltará. O Senhor voltará. Então nos prepare como igreja para o dia que o Senhor irá nos buscar. Não permita que a gente viva presos às paixões desse mundo, presos às ideologias dessa terra, presos às dores da caminhada nessa terra. Mas nos ajude a viver na perspectiva da sua volta e do encontro eterno contigo. E não permita que vivamos o processo aqui de forma egoísta, mas abra os nossos olhos para que a gente enxergue uns aos outros, para que a gente enxergue aquele que está ao nosso lado. Abra os nossos olhos para que a gente seja a resposta
para essa geração. Abra os nossos olhos para que a gente seja a resposta para aquele que está sofrendo com dores ocultas, mas com um sorriso no rosto, disfarçando muito bem. Abra os nossos olhos para que nós possamos permitir também o processo de cuidado do outro com as nossas vidas. Que nós não caminhemos distantes, mas juntos, de verdade. Vivendo o amor, o serviço e o perdão que o Senhor nos ensina. Ah, como deve ter sido difícil a vida dos discípulos. Ah, como deve ter sido difícil o relacionamento de Mateus e Tiago. Temperamentos tão diferentes, mas unidos pelo amor ao Senhor. Eles caminharam, testemunhando quem o Senhor é e nos ensinando como viver. Nos ajude a ensinar, a cuidar e a investir em outras vidas. Nos dá estratégia para o lugar onde a gente está. Nos dá estratégia para a gente como igreja, a ser relevante, a nossa comunidade, no lugar que o Senhor nos plantou. Nos dá estratégia para sermos relevantes em nosso trabalho, em nossa faculdade, em nosso curso, na nossa vivência diária. Que nós tenhamos uma intenção todos os dias, conhecer o Senhor e fazer o seu nome conhecido a outras vidas, e que até o Senhor venha, esse seja o maior motivador dos nossos corações. Em nome de Jesus, nos renove, nos ajude, nos direcione e nos sustente para permanecermos avançando de acordo com a sua vontade, o seu querer e os seus propósitos. Se for necessário, coloque um incômodo em nosso coração, uma agulha em nossos bancos, para que a gente não fique satisfeito, acomodado a somente sermos salvos e pronto, acabou. Mas que possamos nos mover ao alcance de outras pessoas, fazendo a diferença no tempo desafiador. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir a Tainá para ir caminhando para a porta. Por gentileza, Tainá, eu vou chegar lá já. E somos gratos a Deus por essa palavra tão oportuna, pertinente e desafiadora como igreja. Desafiadora. Eu tenho dito isso desde o ano passado, quando escolhemos o tema da igreja para esse ano, quando escolhemos a divisa. Esse precisa ser um ano diferenciado para todos nós. Vida na vida. Vida de Deus na minha e na sua, para que a partir das nossas vidas, outras vidas sejam impactadas. Eu cometi um ato falho no início do culto, quando falei sobre a questão dos apóstolos e do estudo. E quando eu falei de Tiago, Jonas, é porque Tiago é o próximo apóstolo. Então, domingo que vem, no culto da manhã, nós estaremos aqui estudando e considerando a vida de Tiago, e ele será um dos nossos objetivos. O Tiaguinho, tinham dois Tiagos, o Tiago, Tiagão e o Tiaguinho. E domingo que vem vamos falar sobre esse Tiago. E vamos também falar sobre André. André eu quero falar num outro momento. É Tiago e Filipe, os dois apóstolos do próximo domingo pela manhã. As mensageiras do rei e os embaixadores do rei lembram que tem picolé. Tem picolé de diversos sabores para quem deseja ajudar a organização missionária dos meninos e meninas de nossa igreja. E eu quero aproveitar e lembrar que a irmã Kátia está aqui no primeiro banco com a revista dos jovens. Tem jovens que ainda não
adquiriram suas revistas para a escola bíblica, que retoma agora em março. E ela também está com a lista para pedirmos as revistas de Provérbios, que será o objeto do nosso estudo aqui na escola bíblica, também a partir de março. Então, se você precisa confirmar, fale com a Kátia. Nós já temos aproximadamente 15 nomes para encomendarmos novas revistas de adulto. E faremos isso essa semana. Então, confirme se você tem interesse em adquirir a revista da escola bíblica para março, quando retomaremos a escola bíblica dominical. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, nos leve em segurança, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre mim, sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.